do capítulo 12, 1 ao 14, também o versículo 40 desse capítulo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Encontramos o apóstolo resolvendo uma grande problemática existente naquela comunidade cristã concernente ao uso e abuso dos dons espirituais. No capítulo 12 ao 14 dessa epístola, vemos que na igreja de Corinto havia crentes carnais que faziam uso dos dons, uso dos dons espirituais para se exaltarem, exibindo e competindo espiritualmente. Mas Paulo mostra a carnalidade deles, uma vez que abusavam desses poderes para se aparecer. Parece que naqueles primeiros anos da igreja, a posse dos dons espirituais era uma coisa comum e não uma raridade como nos dias atuais. Pelas expressões de Paulo, entendemos que crentes carnais possuíam e abusavam dos dons espirituais, se é que tais dons eram verdadeiros. Baseando-se nos acontecimentos atuais, entendemos que tais dons poderiam até ser genuínos, mas também estamos cientes que algumas experiências místicas nos dias atuais não são vindas do Espírito Santo, mesmo entre os crentes. E aí, discutindo essa questão dos dons espirituais, essas manifestações, ele vai trazer aqui uma advertência e depois vai trazer aqui algumas explicações sobre o mau uso dos dons e sobre algum relacionamento que os crentes têm com alguns movimentos que são estranhos à doutrina bíblica, né? À sã doutrina. Então, a primeira coisa, ele começa a levantar a questão da igreja de Corinto. E aí temos na igreja de Corinto uma situação onde os crentes, né, que estavam ali, eles criam no Senhor Jesus Cristo, eles criam nos dons espirituais, eles buscavam os dons espirituais de uma forma bastante intensa, só que um problema muito grave deles era que eles eram crentes imaturos, eles eram neófitos. Então, quer dizer, eles não sabiam lidar de uma forma séria com o mundo espiritual. Então, não basta só você ser uma pessoa empolgada no reino de Deus. Não basta só você ser uma pessoa com boas intenções. Você vê aquele camarada lá, quando Davi estava levando a arca de uma maneira incorreta, levando em cima de carro de boi, sendo que ela teria que ser levada pelos levitas, né, uma família específica da tribo de Levi, levada sobre as costas. Esse era o meio correto de se levar a arca, mas Davi, por empolgação, estava levando em cima de carro de boi. E quando ele balançando, né, por causa do caminho, a arca quase que ia caindo, alguém pôs a mão, acho que pôs a mão para segurar a arca. Só que ele não poderia tocar na arca. A intenção dele foi boa. E eu digo até para você, ele foi morto naquele momento, ele foi fulminado, foi morto. Mas a gente pode até falar que Uzá, por ter tido uma intenção nobre, pode até ter sido salvo. Pela intenção dele ser algo que respeita a Deus, algo que respeita as coisas de Deus. Ele queria zelar por aquilo que era sagrado, né? Então, por isso que ele estendeu a mão para tocar. Mas mesmo a boa intenção dele não justifica os erros que estão ligados a essa atitude. Então, tudo bem, o Uzá teve uma ótima intenção, e eu acredito que isso foi levado em conta por Deus. Mas o fato da intenção dele ter causado, ter levado ele a fazer algo que era proibido em relação à arca, né? A arca só poderia ser manipulada pelaquela tribo específica, nem a boa intenção dele será suficiente para privá-lo, né? Para evitar que ele seja atingido por essa punição. Então, o que acontece? Quando nós vemos na casa de Deus pessoas que têm boa intenção, é interessante, pessoas que têm boa intenção de fazer coisas boas na igreja, fazer coisas que possam ser para a glória de Deus. Só que só a boa intenção não é suficiente. Porque você tem boa intenção, aí você começa a realizar alguma coisa na obra de Deus. Mas você não tem base bíblica. Aí você começa a inventar uma campanha, você começa a pregar, inventar algumas ideias que não estão presentes na Bíblia, ou você vai cantar, compõe uma música que não está fundamentada também na doutrina bíblica. A sua intenção pode ser a melhor dela, só que a sua ação, se ela não for dirigida primeiro pelo Espírito Santo e também pela sua palavra, você pode produzir uma heresia. Você pode produzir um escândalo na igreja. Ah, mas minha intenção era boa. Sim, era boa, mas e as suas ações? E aquilo que você fez efetivamente? É isso que você vê na igreja de Corinto. A intenção dele
podia até ser a melhor. Eles buscavam os dons, eles tinham os dons, eles queriam exercer esses dons na igreja, e ao exercer esses dons, em vez de trazer edificação, trazia escândalo. Por quê? Os dons eram exercidos de forma muito leviana, com muita meninice, com confusão. Então, no sentido de você ver 3, 4 profetas profetizando ao mesmo tempo, no sentido de você ver diversas pessoas falando em línguas estranhas ao mesmo tempo, no sentido de você ver pessoas tentando operar milagres, não para a glória de Deus, mas sim para dizer que eles são grandes, que eles são poderosos, que eles têm ministérios mais poderosos que o outro. Entrou sim uma meninice no meio. E aí, se Paulo tivesse deixado essa situação, aquilo que teria que ser uma bênção para eles e para os demais, ia começar a ser motivo de escândalo e ia começar a trazer prejuízo sobre as vidas. Porque com esses escândalos aí, muitas pessoas iriam se desviar, as pessoas iriam se perder. Porque começa uma disputa. Na igreja de Corinto viram facções. Então vocês tinham facções separadas, um era de Paulo, outro era de Pedro, outro era de Apolo e outro era de Cristo. E com essas facções disputando entre si, cada uma queria ser mais que a outra. E com essas divisões, a igreja ia morrer, a igreja ia rachar. A igreja de Corinto ia se perder. Porque Cristo disse, o reino dividido contra si mesmo não se divide. Então, se a igreja começa, pessoas querer aparecer, querer mostrar a ela, os dons dela, os talentos dela, e querer que o nome dela apareça, isso, por mais que ela diga, não, eu estou fazendo isso aqui porque vai ser bom para a igreja, vai trazer pessoas, vai encher a igreja, tudo bem, você pode até dizer que as intenções são boas, mas vai dar um resultado ruim, vai dar um resultado péssimo. Porque quando o homem começa a se engrandecer, aí Deus sai do negócio, aí Deus deixa ele por conta dele mesmo. E quando o homem está à frente de alguma coisa, certamente vai dar errado. Porque o homem, sobre ele pesa sempre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então ele vai em algum momento ser motivado por ela. E aí quando vai realizar coisas na igreja, que vão ser escândalos no nome de Cristo. Então, você tem que tomar sempre esse cuidado em relação a isso. É isso que o teólogo está ressaltando aqui. Os dons são maravilhosos. E os dons, eles são dados, são distribuídos às pessoas para o bem da igreja. O dom não é para uma pessoa em particular. Nunca. O dom nunca é da pessoa, o dom é meu. Tá certo? O dom de profecia é meu, eu profetizo quando eu quiser. Eu abro a boca e profetizo a hora que eu quiser. É engano, é mentira, profecia é na carne. O dom é dado a ela para o benefício da igreja. Então, ela é usada pelo Espírito Santo, então é um dom que é concedido a ela, é um presente, tá? Como ele coloca aqui, ele coloca, usa até a palavra doma, ou dória, para dar para os presentes. Então, ele concede, aqui na página 49 ele diz, você tem doma, presente, você tem dória, também usado para presente. Então, o Espírito Santo concede, por meio do carisma, que é a graça, ele concede esse dom para benefício da igreja. Então ele vai utilizar essa pessoa, vai tomar a direção sobre a vida dela, e por meio desse dom que ele colocou nela, que ele concedeu a ela, ele vai operar no meio da igreja. Aí vai operar uma cura, e essa cura vai ser para a glória de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado, a palavra de Deus vai ser confirmada, a vida vai ser edificada, é para o bem da igreja, só que é por meio dela. E aí, para que ela esteja pronta para receber esse dom, e para que ela use esse dom para a glória de Deus e para a edificação dela e da igreja, ela tem que se preocupar com uma outra realidade que é mais importante ainda do que os dons, que é o fruto. O fruto do Espírito é mais importante do que o dom. Por quê? O dom é um presente. Então eu posso te dar esse presente aqui quando a gente tem uma amizade, a gente é amigo, a gente é bem próximo. Eu quero agradar você, então eu vou comprar um presente bem caro e vou te dar, como demonstração da nossa amizade. Muito bem, eu dei esse dom para você, é um presente. Agora, isso não necessariamente significa que nós vamos ser amigos para sempre. Por quê? Porque pode chegar um momento em que aquela amizade esfria. Você começa a fazer outras coisas, sair com outras pessoas, morar em outro lugar, e a gente acaba se afastando. Agora, nem porque a gente se afastou, eu vou tirar o dom de você. Então você fica com o dom, por exemplo, está lá, foi concedido a você.
Agora, se você vai ter comunhão com aquele que te deu o dom ou não, já é outra coisa. Agora, isso em relação ao dom. Em relação ao fruto, você só pode ter fruto do Espírito se você tiver em comunhão. Por quê? Como Cristo disse, João 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Toda vara que está em mim dá fruto, tá certo? E toda vara que está em mim dá fruto, a limpa, para que dê mais fruto. Agora, toda vara que está em mim não dá fruto, a corta. Quando a vara está na videira e não dá fruto, porque está desligada da videira. Alguma coisa está interrompendo a comunicação entre a vara e a videira. Às vezes ela está lá pendurada, né? Mas não está ligada. Se ela não está ligada, não está sendo alimentada. A seiva não está saindo da videira e entrando na vara, estando dando vida a ela. Tá certo? Com isso, ela não dá mais fruto. Se ela não dá fruto, o destino dela é ser cortada e ser lançada no fogo. E ardem, como Cristo diz, né, na sua definição. Então, se uma pessoa ela está dando fruto, isso é sintoma de que a comunhão dela com Cristo está funcionando. Ela está em comunhão. Ela está ligada a Cristo. Cristo está alimentando ela com o Espírito. O Espírito está presente nela, ele produz o fruto. Fruto que Paulo descreve lá no Gálatas, né? Bondade, benignidade, fé, temperança, né? Mansidão. E aí descreve lá aquela fé, aquela lista de frutos do Espírito. Então, se você tem um fruto, você tem um sinal de que você está em comunhão. Se você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele fala com você. E você é sensível à voz do Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus quiser usar você de um dom, você é sensível à voz dele. Agora, se você tem o dom, mas você não está mais ligado a Cristo, você não tem mais comunhão com ele, você está se afastando dele. Mesmo que você tenha aquele dom, você não está sendo mais dirigido pelo Espírito. Né? Você às vezes continua exercendo aquilo simplesmente porque você aprendeu a pregar, você aprendeu a cantar, você aprendeu a orar. Aí você ora, você desperta a fé da pessoa, a pessoa que tem fé clama a Deus e Deus concede milagre à pessoa pela fé dela, mesmo que você esteja orando assim. Mas o milagre foi concedido por causa da fé da pessoa que está orando, ou a pessoa que está recebendo a sua oração. Mas muitas das vezes você não tem mais nada com Deus. Não tem mais fluxo, você não está ligado na videira mais. Você tem um dom. Mas chega um momento em que você está tão afastado de Deus que você não consegue mais exercer esse dom. Porque você não tem mais alimentação, você está morto. Tá? Então você veja aí como são as duas realidades. Por isso que o fruto do Espírito é sempre mais relevante do que o dom. Porque o fruto é sintoma de que você está ligado a Cristo. Você está em comunhão com Ele. Sem fruto, sem conversa, você está morto. Sem fruto, você não tem mais sintomas de que você está sendo alimentado pela seiva, que você está sendo alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Sem fruto, você está morto. Então é muito relevante, é muito importante estarmos sempre atentos à questão dos frutos. Se produz fruto do Espírito, é sintoma de que você está vivo. Se você não produz fruto, é muito sério. A questão é muito séria. Mesmo que você tenha um dom maravilhoso, se não tem fruto, você tem que se preocupar. A advertência que ele traz aqui é sobre a situação da igreja atual e sobre a confusão que tem reinado dentro dela. E aí eu digo para você que uma das coisas que mais tem afligido, pelo menos eu tenho me sentido bastante com isso, é que o diabo, na estratégia dele, ele percebe que atacar a igreja de frente é a pior besteira. Quando ele ataca a igreja de frente, geralmente a igreja se une. A igreja se fortalece em Cristo para combatê-lo. Mas quando ele se infiltra dentro da igreja, por meio de algumas estratégias disfarçadas, né, algumas estratégias sorrateiras, ele geralmente tem conseguido êxito. E o diabo tem se infiltrado dentro do meio pentecostal por meio de certas manifestações. Então tem muitas manifestações que a gente, vamos dizer assim, nem todas são possessão demoníaca. Tem algumas que são. Tem algumas que são possessão demoníaca e pela igreja não estar atenta, não estar vigilante, acaba passando batido. Então ela fica lá uma manifestação demoníaca no meio, né, da igreja
sem a igreja estar sensível ao Espírito para combatê-la. E vai deixando e vai permitindo. Agora, tem muitas situações que não é uma questão demoníaca, mas é uma questão da carne. Então, o que acontece? A pessoa, quando se alegra, né? Só quando se alegra, em relação a todas as situações, a pessoa recebe uma notícia muito boa e ela se alegra. Qual é a manifestação dela? Geralmente, ela grita, ela pula, ela glorifica a Deus, ela abraça quem estiver perto, ela se manifesta fisicamente. Por quê? Por causa da alegria que está presente nela. Isso é uma alegria em relação às coisas do mundo. Agora, dimensiona isso para uma alegria do Espírito. A pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus, e eu, pela misericórdia, eu já tive essa experiência, o Espírito Santo de Deus toma você e enche você de uma alegria que você não consegue se conter. A sua vontade é voar, a sua vontade é explodir, é correr, é rodar, é pular, é fazer de tudo. Isso é uma alegria que você está tendo da parte do Espírito Santo de Deus. Mas essa alegria do Espírito, se você for tentar traduzi-la em gestuais, você vai produzir toda uma gestualística que não necessariamente vai trazer edificação para a igreja. Tá? Então você vai rodar, você vai pular, você vai correr, você vai cair, você vai fazer diversas coisas. Mas isso que você está fazendo não é edificante. Não está ensinando nada para ninguém. Não está ajudando a vida de ninguém. Não está orientando ninguém em relação à palavra. Simplesmente é uma manifestação física de uma alegria espiritual. Então o que acontece? Quando a gente entra pela questão dessas manifestações, não é que a gente vai acusar de dizer, olha, essas pessoas estão endemoniadas. Não é por aí. Eu acredito que não é isso. Eu acredito que muitas das vezes é falta de educação, falta de preparo, falta de ensino, falta de orientação na palavra. Por quê? Você pode pegar essa mesma alegria do Espírito, que algumas pessoas manifestam em diversas... Aí tem igrejas que afastam os bancos, as pessoas começam a rodar, e vira aquela coisa, né? Tem lugares que o pessoal vai para isso mesmo. Inclusive as músicas são voltadas para isso, fortemente tambores, né? E toca. Tem culto aí que eu já vi na internet que parece sessões de Umbanda. O cara bate lá para baixo mesmo, bate lá e tem toda uma ritmação assim, instigando as pessoas, e as irmãs vão rodar no meio, parece aquelas baianas lá, com aquelas roupas, coloca a mão aqui na cabeça, outra atrás e roda. Ah, meu Deus do céu, é demais, né? Não. Aí pegava um pano na cabeça, aí pastoria, tirava o pano e jogava água, aí revoltava. Depois daquele feito, o mundo sentado no banco, ele pegava um balde de água, jogava no meio. O povo começava, eles não arrastavam palhaçada aí, jogava água no banco, muito bem. No frio, hein? No frio é complicado isso aí, né? Você tem que ir para a igreja com duas roupas. Porque você tem que trocar de roupa depois. Aí o mundo estava em pé e jogava água no meio do criado, era pouco saía da lá. Essa água é boa, hein? Veja, isso aí é nada mais, nada menos do que a igreja de Corinto. É a mesma coisa, a igreja de Corinto. O pessoal começa a criar essas coisas para atrair público, dar show, dar manifestações, né? Coisas que o pessoal fica impressionado, fica chocado, né? Aí começa a correr a notícia, o pessoal quer saber como é que acontece e tal. E aí consegue acumular pessoas em torno dessas manifestações, né? E é com isso que ele consegue o objetivo dele, que é encher os bancos. Né? Enchendo os bancos, ele vai ter o retorno financeiro. Então o pessoal tem a coragem de apelar para qualquer coisa. Apelar para qualquer coisa para encher os bancos da igreja. Não interessa o que, só interessa o resultado. Tá certo? Os fins justificam os meios. Esses caras trabalham nessa lógica. E aí quando você vê esse tipo de coisa, não é edificante, não salva de ninguém, não glorifica a Deus. Tá certo? Simplesmente mostra pessoas se exibindo, pessoas se mostrando, pessoas aparecendo. Aí começa um lugar onde as pessoas aparecem mais do que Jesus. As pessoas aparecem mais do que Deus. Deus é glorificado na pregação da sua palavra. Deus é glorificado